Oi, pessoal! Eu sou a Priscila Santos, idealizadora do Metamorfose Mulher, e nós estamos aqui hoje para mais uma gravação do episódio com as ganhadoras do Prêmio Mulher Empreendedora do Rio Grande do Sul 2023. E hoje nós estamos aqui com a Thay Ávila, que foi uma dessas mulheres maravilhosas aí, que esteve no evento que nós tivemos no dia 22 de outubro aqui em Porto Alegre. Junto com a gente está aqui a Ká Brenner também, que faz parte da equipe do Metamorfose Mulher. E quero também agradecer aos nossos apoiadores, desse episódio, que é o I Have to Power, o Instituto IEVO, do qual nós fazemos parte, a Padaria e Confeitaria Colonial e a Apaixonata Boutique Erótica também, que está aqui com a gente. Então, gratidão a todos vocês, a Fórmula Digital, que é onde nós estamos gravando esse episódio de podcast. Então, seja muito bem-vinda, Thay. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, conversar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, mulheres e o que mais tu quiser conversar aqui com a gente, que eu sei que tem muitos assuntos pra gente conversar aqui um pouquinho. Conta pra nós aí, porque eu sei um pouquinho da tua história. E tu nos diz que você é uma pessoa tímida, mas as redes sociais bombam. Vamos conversar com essa mulher e entender como que isso funciona. Então, conta um pouquinho da tua história aí pra nós. Me diz aí como que você é uma pessoa tímida e bomba aí nas redes sociais. Obrigada, Pri, pelo acolhimento e pela premiação, né? Não posso começar sem agradecer vocês. Foi um dia incrível. E aconselho todo mundo a participar, né? Porque foi sensacional, assim, foi um divisor de águas para mim. Sobre a timidez da dona Thaís, né? Eu virei Thay justamente por essa timidez. A Thaís é uma menina muito tímida, ela é muito tímida. E ela não gostava nem de falar. Ela tinha vergonha de falar, eu era aquela aluna que eu ficava no cantinho. Eu não gostava de me posicionar, eu não perguntava nada, eu ia mal na escola. E eu fui para o ensino médio. Eu cresci sendo essa menina tímida. E quando eu me vi no mercado de trabalho com pessoas adultas, eu tinha muita vergonha de tudo. E olha só, eu fui trabalhar com o público. Então, né? Fui jogada aos leões. Fui jogada aos leões. E aí eu entendi que eu tinha que ser muito boa. Porque se tá muito bom, tu não precisa falar. Teu resultado fala. Então eu entendia que se eu fosse muito, muito boa, eu não precisava lidar com o ônus da timidez. Então eu me puxava demais. Demais em tudo. Tanto na faculdade, quanto no trabalho, quanto em casa. Eu me puxo demais, sabe? Eu dou muito de mim para ser muito boa naquilo que eu faço, para que eu não precise falar, né? E o falar da timidez, ele vem do perguntar, ele vem do se expor, ele vem de um pitch, ele vem de uma apresentação. Então, tudo eu tive que me construir muito boa para poder não lidar com o ônus da timidez, que é terrível, terrível. Foi, em vez de usar a timidez como algumas pessoas usam, não que usam, né? Porque eu digo, não tem um certo e um errado em ser tímido, tá tudo bem ser tímido, né? A gente só tem que prestar atenção nesse comportamento para que ele não nos trave para alcançar os nossos objetivos. Exato. Né? E diferente de muitas pessoas que, quando são tímidas, usam isso para se esconder, muitas vezes até se diminui, né? Por não querer fazer algo por medo do julgamento ou de ser vista. Tu usou isso de uma forma diferente. Tu usou para ser boa naquilo que tu faz, justamente para não ter que lidar com isso, né? Então, eu lendo a tua história, quando tu conta para nós, eu disse, nossa, eu não imaginava isso. Sim. Porque a gente te vê nas redes sociais, gravando vídeo, gravando tudo, e saber que existe uma pessoa tímida ali por trás, né? E que se passou, né, deu outra voz, né, e aí vem a Thay. E tu sabe que todo mundo me fala isso, né? Nossa, mas tu tímida. Da onde? E eu ainda sou. Eu sou extremamente tímida. Se eu precisar pegar um microfone e me apresentar para várias pessoas, eu já... Opa, startou, sabe? Aquele gatilho. Aí eu vou lá, respiro e digo assim, eu tenho que ser muito boa nisso daqui. Então, eu me cobro e é algo que eu entendi. Os meus filhos são tímidos. Então eu passo isso pra eles. Eu digo assim, ó, seja o melhor naquilo que tu for fazer, sabe? Seja muito bom. Escolhe uma coisa e seja muito, muito, muito bom naquilo. Porque daí a timidez não vai chegar em ti.
ela não vai ter espaço dentro de ti. Ela não tem espaço pra chegar. Porque eu sei que eu sou muito boa, né? E não é naquele lugar de, sabe, de arrogância. Não, é pra fugir da timidez. Mas falando, aproveitando essa tua fala que tu disse assim, não é naquele lugar de arrogância, isso é uma coisa que a gente fala muito sobre a sociedade. Quando nós somos crianças, mulheres, a gente pergunta para uma criança e diz, né, qual é a mulher, a menininha mais linda do mundo? A primeira resposta que ela vai dizer, sem sombra de dúvida, sou eu. Sim. Quem é a menininha do papai mais maravilhosa da mamãe, enfim, tudo é ela. Sim. E quando a gente começa a crescer, parece que é errado falar, né? Que sou eu sou a melhor, eu sou a melhor no que eu faço, eu sou muito boa no que eu faço. E aí, quando tu coloca, assim, né, essa questão de... e não na arrogância, a gente tem que dar explicação. É tão ruim, né? Essa questão da sociedade. Como assim? Eu não posso dizer que eu sou boa, eu tenho que explicar que eu estou dizendo que eu sou boa, mas não que eu não estou sendo arrogante. Isso. Né? Então, como tá ruim isso hoje para as mulheres, né? A gente tem que ficar se explicando que nós temos que nos elogiar e que tá tudo certo. A gente poder dizer que, poxa, eu sou muito foda nisso que eu fiz, sabe? Eu tenho TDAH. Então, eu falo assim, não só para as mulheres que têm TDAH, para criança que tem TDAH. Gente, a gente é muito foda. Desculpa falar palavrão, pode falar palavrão? A gente é foda pra caramba! Porque assim, é muito difícil pra nós fazer algumas coisas. Estar entre pessoas, assim, e ter que estar focado. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que responder, eu tenho que prestar atenção no que tu tá falando. E às vezes a nossa mente tá viajandona, tá em outro lugar. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil ser mulher num ambiente de mulheres. É muito difícil. E esse patriarcado continua muito forte. As pessoas estão tapando, estão botando purpurina em cima, um pouco de glitter, né? Mas ele continua extremamente forte. Mas eu digo que não é na nossa geração, não sei, né, a idade da Thay, mas eu digo assim, né, nossa geração, mas eu acho que ainda não é na nossa que vai ser resolvido isso, sabe? Porque tem muitas coisas, muitas piadas, muito, sabe? Eu comentei em outro episódio sobre... Eu trabalhei num meio onde eu mudei a pessoa que eu era para poder trabalhar naquele meio, porque era um meio que se eu dou uma risada é porque tá se engraçando. Sim. É porque eu digo, gente, eu não posso ser simpática. Só um pouquinho, eu sou casada e muito bem casada. Sou muito feliz no meu relacionamento, mas eu posso ser simpático com uma outra pessoa, porque é de mim. Sim. Né? Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar uma ideia e ter que ficar se explicando, né, e dizer que nós somos boas e que nós podemos ser simpáticas hoje no meio e trazendo isso para o meio feminino que eu estava falando. Inclusive ontem eu estive com as mulheres também falando sobre empreendedorismo feminino, do quanto é importante a gente realmente olhar para a pessoa que está do lado e dizer, nós estamos juntos, o que tu está precisando? É uma troca, né? Sentar assim, poxa, meu negócio não está assim, o que que tu tá fazendo? O que que a gente pode se ajudar? Às vezes até no mesmo meio, né? Eu tava vendo ali, tava conversando com as meninas também, né? As outras ganhadoras. Poxa, tu é terapeuta, se vai em outro lugar que também, o que a gente pode aprender e trocar? Né? Que eu acho que isso hoje tá tão difícil. Parece que, não, eu faço, eu não posso contar meu segredo pra ninguém. Isso. Nossa, e o mundo tem tanta gente, tem cliente pra todo mundo, sabe? Independente se eu faço, ok, eu sou terapeuta, mas tem um cliente que a nossa energia não vai bater. E vai bater com outro terapeuta. Que bom, que maravilhoso, sabe? Mas as pessoas, infelizmente, ainda não estão preparadas para isso, porque é um preparo, sabe? Tu imaginar que, eu passo o cliente para outras terapeutas. Tem gente que chega para mim e eu digo assim, não, eu não consigo te atender. E eu passo para uma outra pessoa, porque não é para mim. O que adianta eu atender sem excelência, sabe? Eu não vou dar resultado. E eu não quero o dinheiro daquela pessoa que eu não vou dar resultado. Sim. Então, eu acho que precisa, sabe, em todos os meios. E principalmente da mulher. Eu acho que esse prêmio, sabe, essa questão de mulher empreendedora precisa ser muito forte. E forte de verdade, sabe? Não só status de parecer. Nossa, parece que a gente tá... Não, de verdade mesmo. Sabe? Com essência, com coração. Tem que existir isso. Porque a gente tem um monte, né? Tem um monte de grupinho, um monte de coisa...
Mas falta um coração, sabe? Falta. Essa questão do prêmio, né? Que nem quando nós pensamos muito sobre antes de como ia ser o evento, né? Questão de premiar todas, né? Sim. Até cheguei a conversar contigo em outro momento sobre isso. Vamos escolher, mas como que vai funcionar? Como que eu vou escolher uma história de alguém, né? Porque as histórias são completamente individuais. Eu não tô Sim. aqui para julgar se uma história é melhor do que a outra. Não é sobre isso. E quando a gente entendeu o que era o prêmio, que não era sobre uma história melhor que a outra, mas sim quem vai representar todas as histórias. Porque o prêmio, ele não é de uma história melhor que a outra, porque eu não posso julgar. E graças a Deus também não fui eu que escolhi, né? Mas porque foi uma missão bem difícil. Mas não é sobre a fulana é melhor do que a ciclana, porque nós não podemos, só ela sabe o que passou, só tu sabe o que tu passou. Mas é sobre quem vai representar este ano o empreendedorismo feminino aqui, das histórias que nós escolhemos, né? Então, eu acho que é exatamente isso que tu tá falando. Não é assim, vamos reconhecer todas, ou, né, ou quem é melhor que alguém, mas sim quem vai representar, porque é pegar na mão. E eu fiquei muito feliz quando eu vi as meninas do grupo, quando vocês ganharam, e a gente conseguiu passar essa mensagem, porque elas disseram assim, ó, eu estou muito feliz de ser representada por vocês. Quando eu escutei esse feedback, eu fiquei assim, ó, nossa, nós atingimos aquilo que a gente queria, que é as que não ganharam o prêmio entenderam que as outras estão representando elas e que elas são todas. Isso. E gratidão por ser uma dessas pessoas, né? Porque é o coração mesmo, né? Que tá aí representando. Empreender é muito difícil. Empreender não é fácil. Eu saio do CLT, tendo uma equipe, tendo o meu fixo, né? Eu sabia quanto eu ganhava. E eu vou para um mundo totalmente diferente, onde depende de mim, né? Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu não tenho horário. Sim. Então, o empreendedorismo, ele é difícil pra caramba. Não é um conto de fadas, mas também não é um conto de bruxas, né? Então, a gente precisa trazer isso, sabe? Com essa leveza que é, mas também com a seriedade que é, né? O empreendedorismo, ele não é, eu vou largar tudo e vou viver agora da minha arte. Não é assim, gente. Meu Deus do céu. Tem muita estrutura, né? Eu falo que eu sou eu e a empresa. E realmente porque tem dias que tu é contadora, tem dias que tu é administradora, tem dias que tu é fotógrafa, tem dias que tu é a pessoa da cobrança, que é muito difícil ser a pessoa da cobrança. É muito difícil, então valorizem essa pessoa, né? Então, a gente aprende tanta coisa sendo empreendedora que não tem como tu não pegar na mão de uma outra empreendedora. Sabe? Quando eu vejo alguém abrindo um negócio, eu digo assim, vai lá, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos divulgar. Eu divulgo, eu gosto disso, sabe? Eu acho lindo. E isso deveria ser cultural. Uma amiga tua abriu um salão, divulga o salão da tua amiguinha. Uma outra amiguinha abriu divulga, sabe? Porque ali eu não posso ir, não tem dinheiro. Tá, divulgar é de graça. Sabe? Divulga, fala, faz propaganda. Porque ali tá o sonho dela, né? Eu abri uma loja e fali, quebrei a minha loja. Quebrei total. Assim, eu tinha uma super loja na Juca Batista e investi todo o dinheiro que eu tinha lá. Eu era uma ótima gestora. Nossa, eu era muito boa. A minha equipe fazia horrores. E eu abri a minha loja. Isso em 2011 para 12. E ficou até 2014 para 15. E aí, eu gastava todo o dinheiro do caixa. Tipo, eu não tinha aquela questão de gestão, sabe? Aqui é meu, aqui é da loja. E eu fui gastando. Um dia eu não tinha mais. E eu, alguma coisa aconteceu, algo de errado, mas tá certo. E aí, eu tive que voltar pro mercado, sabe? E é muito horrível. E foi falta de gestão, mas também foi falta de apoio. Eu não tinha mais ninguém pra me ajudar. Eu não tinha uma outra pessoa pra pegar na minha mão e dizer assim, Louquinha, vamos centrar aqui. Não tinha. E o empreendedorismo, eu vejo que ele é tão sozinho às vezes, sabe? Tipo, parece que tá todo mundo torcendo por ti, mas muito de longe. Então, quem sabe, será que a gente não pode fazer, pelo menos pra pessoa que tá ali perto de ti, sabe? Em vez de ele dizer assim, não deu certo o teu negócio, vamos fazer dar certo o teu negócio. Então, vamos fazer dar certo. Sabe? É isso que eu vejo, é isso que eu entendo como empreendedorismo, sabe? É ver o que pode ajudar, o que eu posso contribuir,
né? O que eu posso contribuir que está no meu alcance? Exato. Né, para ajudar. Porque às vezes é um olhar, né? É tão importante. Por isso que grupos de network, os que são sérios, Sim. são importantes. Verdade. Porque nós temos até, eu tenho um amigo meu que faz, inclusive vai ser por agora o network na prática. Já participei de um dele. É sentar, ele pega estudo de caso, gente. Vamos fazer um estudo de caso, então. O que é que a gente pode ajudar? O que as pessoas... Para quê? Para se entenderem, para ver outras dinâmicas. Porque às vezes a gente não tem essa visão. Tá acostumado sempre no mesmo ali do que a gente tá fazendo. E é que nem tu disse, às vezes se tivesse alguém de fora e dissesse assim, olha, Thay, acho que isso aqui não tá certo. Sim. E não só dizer que não tá certo, mas dizer assim, ó, eu acho que dessa forma talvez tu fizer, eu fiz e deu certo, né? Porque gente pra apontar e dizer, ó, não tá dando certo, desiste. Sim. Vai ter vários. Sim. Mas aquela pra te dizer É o que assim, mais tem. quem sabe a gente vai pelo um outro caminho, já pensou em fazer de uma forma diferente, mostrar, essas são poucas, né? E é essa que a gente tem que estar junto. E no meio de tudo isso, né, da tua história ali, que eu sei um pouco, né? Tu teve burnout também, Sim. né? E largou tudo no meio da pandemia. E como que foi? Porque existe muito julgamento, né? Total. Principalmente, primeiro pelo diagnóstico. Total. Que, infelizmente, as pessoas acham isso é besteira. É besteira. Como assim? Alguém vai ficar doente de trabalhar? Não, é besteira. Capaz. Isso aí é dos nossos avós, ver isso, né? Que ninguém morre trabalhando. Exatamente. Né? E outra coisa, o burnout, ele ensina muito que tu é totalmente substituível. Eu acho que foi um ensinamento assim, mais profundo que eu tive. Porque eu me achava demais. Eu era a melhor gestora. Literalmente, não tinha uma equipe que ia ir pra frente se não fosse por mim. Né? Por isso que eu trabalhava que nem uma louca. Eu trabalhava dormindo. Eu tava dormindo pensando o que eu tava entregando de meta. E eu buguei. Eu parei. Eu literalmente não tinha mais nada, assim. Sabe quando parece que a tua vida não tem mais sentido? Tu tá num bom, assim, de estresse e tu quer jogar tudo pro alto, mas tu não sabe o que tu quer. Porque a única coisa que tu tem é o teu trabalho. Então, quando eu realmente tive, assim, que eu vi que não dava mais pra continuar, não tinha mais, ou eu fazia outra coisa, eu ia morrer ali, morrer mesmo, sabe? O meu corpo, pressão alta, dor de cabeça, tu sente sensação de morte mesmo. Que eu fiz assim, tá, não quero mais. Louca de medo, sabe? Cheia de crenças limitantes, porque eu já tinha quebrado uma vez, né? Eu já tinha falido no empreendedorismo. E agora eu tinha uma coisa certa, eu não ganhava mal. E aí quando eu fiz assim, a minha mãe disse que eu era louca. Meu marido disse, tu tem certeza? Tu tá certa disso, realmente? E aí eu fui, assim, sabe? Eu me sentei, eu lembro direitinho, assim, eu sentei na cama um dia e disse assim, eu sou muito doida. E na outra semana, tinha uma gestora no meu lugar, fazendo o mesmo trabalho que eu. E muito bem. Eu disse assim, primeira lição de hoje, nós somos substituíveis e agora eu tô desempregada. Então eu vou ter que fazer acontecer. Sim. Então eu já tinha vários cursos de terapia, só que eu não tinha a necessidade e o medo. Porque uma outra vez eu já quebrei. E é muito fácil ser empreendedor, fácil. Quando tu tem um produto para vender. Mas e quando tu é o produto? E eu disse assim, o que eu vou fazer agora? Sabe? E aí eu comecei no Instagram e foi muito legal, porque eu fui me descobrindo que eu podia ser eu, que eu podia falar como eu falo, que eu não precisava estar assim sempre, com aquela voz de radialista, né? Eu não precisava estar sempre muito bem. Não, eu podia ser exatamente quem eu era. E aí eu entendi que tem uma coisa que a timidez ela faz. A gente adora ficar na nossa companhia. E o Instagram, a mídia social, te permite isso, não tem ninguém. É só tu e uma câmera. Então tu pode ser tu. Então eu podia ser eu. E a pandemia, ela trouxe isso, né? A pandemia, ela fez com que as pessoas se conectassem muito aqui. Então apareceu muito blogueira, apareceu muito influencer, apareceu muita coisa, então teve espaço. Eu digo assim, que Deus, ele guia, e eu tenho uma fé gigantesca, mas eu acredito que Deus, ele te guia quando tu tá no caminho.
Se tu não tá no caminho, não tem milagre que ele faça. Não tem, não existe. Então eu acho que eu estava no caminho, no tempo certo, que era um tempo de pandemia, que tava todo mundo ali na internet, então foi fácil. Por quê? Porque eu fui sendo eu, um assunto que eu dominava e que tava todo mundo precisando. Porque pandemia não teve que nenhum, não enlouqueceu, né? Então, né, aqui fala uma gestante da pandemia, né? Então, cheio de medos e trancada até não ia na sacada do apartamento na época que eu morava em apartamento, porque eu morria de medo, né? Sim. Gestante, não sabia nem o que ia acontecer se a gente pegasse. Sim, Alguma era o coisa, bicho da morte, né? Era horrível. E tu também tinha as crianças, Sim, né? crianças. Nessa época já, então, no meio da pandemia. E como é difícil, né? A gente vê, assim, em vez de ter um apoio de, tipo, nós estamos aqui porque tu precisasse, tu não tá te sentindo, é assim, tu tá louca. Não, tu tá louca. Tá louca, tu tem Sim, criança doida, sim. né? Não, e eu entrei numa paranoia tão grande que eu fui realmente procurar psiquiatra, né? Porque eu realmente estava louca. Eu estava me sentindo louca. Eu disse assim, tá, tudo jeitinho que a Pinel gosta, né? Agora eu vou pra lá. Vai ser minha nova morada. Vai ser minha nova morada, né? Vou morar naquele hotel lá. E a gente não percebe. Porque ela é muito sutil. É muito sutil, é todo dia. Tu começou a criar uma regra, daí quando tu vê, tu já não olha mais pros teus filhos, quando tu vê, teu marido já não importa, e quando tu vê, tu só pensa no teu trabalho, no dinheiro, e na meta, e tu tá ali, tu entrou naquele mundo. E é difícil de sair. Porque eu tenho uma cobrança muito grande, que eu sempre gostei de ser muito boa naquilo que eu faço. E normalmente as pessoas que dão essa bugada, elas têm isso. Eu sou muito boa, eu quero ganhar muito e eu quero ser a melhor. Então eu sempre vou me cobrar pra ser a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. Então num dia acaba assim, tu não tem mais força, sabe, pra continuar. E hoje o que eu digo assim, ai como eu sou livre, ai como é gostoso, ai como é maravilhoso. Sabe, como é bom poder respirar, poder olhar assim, por exemplo, eu levo meus filhos todos os dias na escola, eu busco eles todo dia na escola, eu sei exatamente tudo que tá acontecendo na vida deles, porque eu tô lá, eu me permito estar lá com eles, sabe? Então, talvez eu não tenha o mesmo rendimento que eu tinha antes, financeiro, às vezes muito mais, às vezes nem perto, mas eu tenho uma coisa que é impagável, que é a minha família, sabe? É uma troca, assim... Mas isso é uma coisa que eu venho conversando bastante, até coloquei no Instagram esses tempos, né? Porque eu ando meio sem tempo, meu Instagram anda meio paradinho. Mas falando sobre isso, né? Sobre o que importa. O que realmente importa. E tem um livro que se chama O Que Realmente Importa, que eu deixo super indico ele. É um livro fininho, pra quem não gosta de ler, pequenininho, fininho. Mas é assim, ó, é tapa na cara, né? Sim, eu digo, sim. É olhar ali e dizer assim, ó, cara, por que eu faço o que eu faço hoje? Sabe? Porque eu trabalhei muito com meta. Nossa, eu e meu marido, às vezes a gente para lá em casa pra ver assim, nossa, a gente rodava quilômetros por mês de carro, indo e vindo. Primeiro que a pandemia nos mostrou que a gente pode fazer tudo via... Sim, Tudo online. tudo online. Tudo online. Então tem coisas que não tem essa necessidade, Sim. né? E outra e realmente, né? Eu era muito cobrada, assim. Eu trabalhava numa empresa onde a pessoa que trabalhava nessa empresa e eu fazia parte da equipe dela dizia assim, ó, final de semana, onde é que já se viu estar no churrasco da minha família? Eu tinha que estar trabalhando, porque é o meu futuro. E era uma cobrança muito grande do ter. Sim. Muito grande. E aquilo começou a me incomodar. Me incomodar de uma certa forma que eu disse assim, eu não faço mais parte disso. E quando eu troquei de empresa, eu disse, de agora em diante, isso não vai mais fazer parte da minha equipe, nunca mais. Sim. Porque aonde já se viu eu colocar o negócio na frente, sabe? Eu digo, e as pessoas, e a família, o tempo passa, as pessoas morrem. E aí, o que fica, né, para os nossos filhos? E o meu filho tem 17 anos, e na época que tudo isso aconteceu, ele tinha 4 anos. Então, eu tenho um lapso ali de tempo que eu não... Claro que eu tive vários momentos bons dele, e ele não reclama de nada, porque hoje a vida que ele tem é pelo que eu fiz.
Mas eu disse, eu não vou deixar isso se repetir com a minha de 3. Sim. Né? Então é isso que tu tá falando. E eu gosto quando tu disse assim, eu me sinto livre, e não é livre da empresa, do emprego, é livre na mente. Isso, exato. É estar livre consigo mesmo. Sim. Sabe? E eu vejo isso, tu fala assim, tipo, eu estou bem, eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Exato. Tu tá livre na mente. E é sensacional, assim, sabe? Eu quero... eu queria ter uma palavra até inventada, sabe? Pra dizer, porque não é só livre, é muito mais. É muito mais. É tu poder acompanhar, é tu poder ser mãe, é tu poder ser esposa, é tu poder estar na tua casa de pijama de tarde, se tu quiser. Sabe? É assim que eu trabalho de vez em quando. E eu tinha uma cobrança tão grande que eu não podia fazer isso. E é tão normal, tão gostoso. Mas mesmo em casa, ainda existem muitas mulheres que se cobram. E sim. eu era uma delas. Sim. Eu não gravava. Meu Deus, imagina acordar e vou gravar um vídeo pra postar uma coisa que vem na cabeça pra contribuir se eu não tô bem maquiada, se eu não tô bem arrumada, se a luz não tá boa aqui, sabe? Só que, tipo, aí não é a mensagem. Sim. É o mensageiro que eu tô me preocupando. Sim. Então, quando a gente começa a perceber isso, que as pessoas que se cobram até dentro de casa de estar sempre perfeita para que as coisas aconteçam, às vezes perdem a sua essência e principalmente deixam de ajudar outras pessoas. Exato, de passar a mensagem, é bem isso. De passar a mensagem. Quantas pessoas naquele momento poderiam escutar a mensagem que a Thay foi lá e postou se a Thay tivesse se cobrando que aquele vídeo não ia estar 100% bom? Sim. Se, né? Quantas coisas. E tem tanto potencial que faz isso ainda, sabe? Tem tanta gente que tem uma potência, gente, gigante. Ai, mas eu não... mas eu não... Ai, faz. Bota a tua voz pra fora, sabe? O teu talento. Isso que tu faz é só tu que faz. Ninguém mais vai fazer igual a ti. Independente se exista uma personal organizer. Organizer. Já não falei certo, viu? Ninguém vai fazer que nem a Ká. Sim. Sabe? Ninguém vai ser a Thay, ninguém vai ser a Pri. E é essa essência que as pessoas estão se perdendo, querendo ser igual, querendo ser um padrão, sabe? Ai, eu fico tão triste. Eu digo... Mas é triste mesmo, é verdade. E é uma frase que eu digo, né? Quando a gente quer ser outra pessoa, a gente tá desperdiçando ser quem nós somos. Sim. Porque a gente nunca vai ser o outro. E nem vai ser o melhor que a gente pode ser enquanto a gente tentar ser o outro. Exato. Então é parar de querer inventar. E outra, ninguém... É comparar, e o meu marido fala muito isso, né? Palco com palco, bastidor com bastidor. Não adianta tu olhar pro teu palco e o palco do outro, mas não tá vendo o que aconteceu lá nos bastidores. Exatamente. Né? Então é ir a fundo. E não é se comparar para se diminuir ou para achar que não consegue, mas é o se comparar para se inspirar, no sentido assim, ó, o que eu posso aprender com essa pessoa se eu quero estar no lugar dela? Porque algumas pessoas vão lá e vão olhar a Thay e vão dizer, poxa, não consigo, poxa, e vão ficar, sabe, vão se diminuir, mas, poxa, por que não pergunta ali, Thay, eu quero também ser assim, eu quero me sentir livre, eu quero melhor, o que eu posso fazer? É isso que falta. Exato. A pessoa ir lá e dizer Tu sabe que eu era muito arrogante. Eu nem sei se eu contei essa parte na história, mas eu era extremamente arrogante. Meu filho mais novo tem 7 anos. Há 7 anos atrás, eu era uma pessoa... Nossa... Eu olhava para as pessoas na rua, assim, sabe? Ai, tipo, tá na rua porque quer. Eu era a pessoa que julgava. E o Arthur, ele nasceu com uma doença chamada plagiocefalia, que é uma deformidade no crânio. E ele precisou fazer um tratamento. E essa órtese veio dos Estados Unidos e o tratamento era feito em São Paulo. A passagem, toda semana que eu tinha que ir para lá, era R$ 2.500. Só a passagem. Mais o tratamento. Mais o leite especial dele. Gurias, eu pedi dinheiro na rua. Eu parava de loja em loja pedindo dinheiro. Eu contava história, eu apareci na Record, na Band, no jornal, em vários lugares, contando a história do Arthur para conseguir dinheiro. Quem me ajudava eram pessoas assim, ó, que dava para ver nitidamente que elas não tinham, sabe? Então ali eu aprendi a ser humana. O Arthur, meu filho, me ensinou a coisa mais divina que tem, que é ser humana. Foram 9 meses de tratamento que eu ia toda semana para São Paulo com um gurizinho de 3 meses, que ele começou com um capacetezinho. E eu aprendi a ser gente.
sabe? Eu aprendi a olhar as pessoas dentro do olho e entender que cada pessoa tem uma dificuldade. Não interessa como ela se vista, não interessa como ela fala, não interessa nada. Cada pessoa tem a sua história. E a minha, que era... Nossa, não era isso, sabe? Eu só tentava parecer uma coisa que eu não era. E hoje, assim, sabe, usando japabala e bem... Eu sou quem eu sou. Às vezes, a gente não é compreendida e não cabe em alguns lugares. E que bom. E que bom que a gente não cabe, sabe? Então, eu sou muito grata ao Arthur, eu sempre falo, sabe? As pessoas dizem assim, ai, mas tu não fica triste, né? Porque teu filho nasceu doente. Eu não. Eu fico muito feliz, porque eu sou mãe do Arthur. Mas sabe o que eu digo? E é uma coisa assim, muito forte, né? Que se tu veio com essa missão, é porque tu é capaz. É porque tu é capaz. Dessa missão. Na verdade, tu foi escolhida para isso. Sim. Eu tenho isso forte, é no que eu acredito, né? Porque às vezes, que nem tu disse assim, tem pessoas que podem olhar e dizer assim, poxa, por que isso vai acontecer? Por que isso? Por que aquilo? É porque tu é forte o suficiente, por isso que tem que ser contigo, porque é tu que vai aguentar, é tu que vai conseguir sair, é tu que vai ter um aprendizado e que vai ensinar e inspirar outras pessoas através disso que está acontecendo. E eu tenho isso muito, que eu tenho na minha casa, o meu sobrinho, ele tem diabetes tipo 1. E ele descobriu, ele tem 10 anos, faz uns 3, 4 anos que ele descobriu. Claro que foi um choque para nós, porque é uma criança que, imagina, não vai poder comer doce, não pode comer nada, Sim. né, desde muito pequeno, porque tu vê uma criança, geralmente tá o quê? Comendo doce, né? Uhum. E aí foi um choque, né? E o aceitar isso, não da minha parte, né? Mas da família dele, assim, eu acredito que foi mais detalhado, assim, até dele. Hoje já ter essa consciência, e ele cresceu muito, né, nesse processo. Sim. Então, o aceitar é o que eu digo, é porque vocês são escolhidos, porque vocês têm a capacidade, o amor que precisa, né, para ir em frente, né. Então, eu sempre coloco isso, é como a gente vê as coisas, né. Nossa, eu aprendi demais. Eu sou outra pessoa. Essa pessoa que vocês conhecem vem muito do Arthur. A empatia. Eu peguei carona de avião, gente. Peguei carona, não tinha passagem. E as aeromoças já me conheciam, né? Disseram, e que horas tu vai? Eu disse, não sei, gente. Eu tô aqui no aeroporto, mas eu não sei que horas eu vou. Eu tô esperando um milagre. Eu disse assim, como assim? Eu não tenho passagem pra voltar? Eu tinha que ir, porque ele tinha que fazer a manutenção. Mas teve dias que eu não tinha como voltar. E 2 vezes eu consegui carona de avião pra voltar pra Porto Alegre. Então, assim, não tem como não acreditar na bondade, no coração. E é isso que eu trago, sabe? Essa é a minha missão, sabe? Olhar para as pessoas, trazer o coração delas e dizer para todo mundo que todo mundo é capaz. Só que não deixa o externo, sabe? Olha para dentro, vai para dentro de ti, faz o que tá ali dentro. Mesmo que seja contra tudo, né? Mesmo que tu tenha saído do teu trabalho, mesmo... Tá ali, tá ardendo no teu coração. Vai e faz. Mas sabe o que acontece, Thay? Tem muitas pessoas que começam a olhar só notícia. Sim. Aí tu começa a olhar só notícia. Aí o mundo tá acabando. Assim. Só existe pessoa ruim. Sim. É só coisas horríveis. Sim. Por quê? Porque é o que tá aparecendo ali na mídia social, né? Das pessoas, é o que é o comentário. É o que dá like, né? Mas aí, se tu não apertar o botãozinho off da tua TV, tu vai continuar só vendo isso e consumindo isso. Exatamente. E aí a gente esquece de olhar pro que tá fazendo bem, para as pessoas que são boas, quantas coisas boas acontecem e as pessoas não enxergam porque estão olhando pro outro lado. Exato. Exato. Então, sabe, que nem tu disse assim, acredita, tem pessoas boas. E quando tu passou a olhar para essas pessoas, tu começou a ver que até tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, senão não existe mundo. Gente, se existisse mais gente ruim, não ia existir mundo. Só um pouquinho. Porque os que são ruins são bem ruins. Isso. Então, se existe mundo, é porque existe mais pessoas boas. A gente tem que parar e observar onde é que elas estão e se unir a elas. E a gente se afiniza também muito por energia, né? Quando tu tá vibrando muito na escassez, no mimimi, tu só atrai gente assim. A pessoa começou a dar...
tu vai atrair gente mimizenta, que tá falando da guerra, que tá falando não sei o que tá falando. E daí tu vai entrar sabe, ver o que tu tá falando pra ver o que tu tá atraindo. Se tu chegar perto de uma pessoa e falar de prosperidade, se ela não for uma pessoa próspera, ela não vai ter assunto pra falar contigo. Já não vai pra ti, já vai pra outra pessoa. Isso também, sabe, eu vejo assim, o que eu quero falar? Sobre o quê? Com quem é que eu vou falar? Quem é que vai chegar perto de mim? Quem é que eu vou deixar entrar na minha vida? Sabe, eu comecei a fazer essa seleção. Então, tá, tudo bem, hoje já não tem mais muita gente. Mas eu saber dizer não, faz parte. Isso. Saber e eu não dizer sabia não, também. né? E até tanto, e eu sempre digo, né, a gente tem que cuidar das nossas redes sociais, e não só as redes sociais da internet ali, mas nas nossas redes sociais enquanto pessoas aqui tocando, isso, né? É importante. E é importante, e nas redes sociais não gostou, vai lá, silencia, deixa de seguir, gente, vocês são donos das redes sociais de vocês. Isso. O telefone é teu, o Instagram é teu. Se tu tá olhando coisa ruim ali, tu tá escolhendo. Posso assinar? Tá escolhendo, mas eu digo, tem gente que, silencia. Eu digo pras gurias, né? Eu não deleto alguns, assim, porque, né? Não tem como mesmo. Mas que eu silencio. Eu digo, não. Eu deleto. Comigo chega. Silenciante, nem magoa a pessoa. Sim. Porque é complicado, assim, né? E só posta coisa ruim quando tá triste. Poxa, posta quando tá feliz também, então. Sim, é que se a gente começar a compartilhar que a vida tá muito boa, parece que perde aquele... Ai, mas vai acontecer alguma coisa ruim. Não, gente, isso tá bom. Que legal compartilhar quando tá bom, né? Que legal quando tá tudo legal, quando tá tudo feliz. Mas parece que engaja mais quando acontece uma... Mas, de novo, eu acho que vem muitos julgamentos também. Eu não vou ficar falando muito que tá tudo bem, porque vai todo mundo botar olho gordo, sabe? Também tem isso, a gente cresceu com essa cultura, né? Mas eu já ressignifiquei isso. Porque eu disse assim, olho gordo só cai em quem acredita. Quando eu comecei a entender isso, eu digo assim, não acredito, olha o que bate e volta. Exatamente, eu também não acredito. Eu já comecei porque, e é impressionante, até quando a Manu nasceu, assim, graças a Deus, meu marido é maravilhoso, um pai excepcional, assim, tudo lindo, maravilhoso. E aí eu recebi uma ligação dizendo assim, olha, se eu fosse tu, eu parava de falar um pouco, assim, do teu marido, né, de postar que tá tudo bem, porque, né, as pessoas ficam botando o olho, fazendo isso, e eu digo, gente... Eu não posso dizer que eu tô feliz agora. Não pode. Sabe? Não, vai falar que o marido é ruim, da engaja. Não pode fazer propaganda do marido, essas coisas. Meu marido é maravilhoso, gente. Como assim fazer propaganda? Mas é a sociedade, porque se a gente fala que a gente tá feliz e as coisas, os outros vão querer o que é da gente, né? Mas não a gente cresceu com isso, infelizmente. Mas é o que eu digo, antes de tu querer ter um bom relacionamento, não é a outra pessoa. Primeiro, quem tu é pra merecer uma pessoa assim no teu relacionamento. Não adianta, tu pode ser quem tu é, né? Quando alguém diz assim, mas eu também quero um relacionamento assim. Mas que pessoa você é pra ter um relacionamento assim? Isso. Né? Eu sou muito grata a Deus, sabe? Porque... Nossa, meu marido é fantástico. Às vezes eu olho pra ele e digo assim, Deus me ama pra caramba. Deus me ama. Porque ele é fantástico. Mas eu entendi que eu também me tornei uma pessoa fantástica pra ter ele. Com certeza. Sabe? Hoje a gente é família, a gente abre mão de várias coisas, sabe? Em vários lugares que as outras pessoas estão. A gente não tá, mas a gente tá com a gente. Então, a gente merece isso, sabe? É bem isso que tu falou. Se tu tá feliz hoje, seja no teu relacionamento, seja no teu financeiro, seja no teu profissional, é porque tu merece. Não existe nada de graça, né? Nada. Então, assim, se tu tá onde tu tá, olha e diz assim, poxa, eu sou muito boa mesmo, porque se eu tô aqui é porque eu mereço estar aqui. Né? A gente cria a nossa realidade, a gente tem escolhas na vida que nos trouxeram até onde a gente tá hoje. Exato. Então, agradece, né, comemora e continua evoluindo, que eu digo que não dá pra parar. Exato. Mas tu sabe... Tem tempo? Temos. Tu sabe que eu falo muito pras meninas que me procuram. Todo mundo tem uma história de dor. Todo mundo.
Só que se tu levar a tua história de dor aonde tu for, um dia a tua história vai ficar muito pesada. Usa a tua dor, cicatriza, olha para aquela cicatriz e vai pra frente, continua, sabe? Só continua, não fica ali, ai, mas eu nada, beleza, tu passou e tu chegou até aí, e continua, sabe? Muito tempo eu fui vítima da minha história, sabe? Eu botava a culpa, eu não tenho meu pai não tá perto de mim, então, que droga, né? Olha só, todo mundo tem pai perto. Então eu usava muito daquela dor e não ia pra frente. E hoje eu vejo como é bom tu te livrar do peso. Eu não tive, beleza, mas olha onde eu tô, que legal. Se eu tivesse, de repente eu não tava aqui. Eu não tinha ficado forte pra passar por isso, sabe? Então... É isso aí, Thay. E é a questão do lixo que a gente fala, né? Até quando a gente vai ficar carregando lixo pra despejar em quem? Sim. Né? Então, se para de carregar lixos do passado, para de carregar coisas, aceitar lixo de outras pessoas, porque daí quando a gente se coloca nessa posição, a gente deixa que os outros descarreguem o lixo deles na gente. Sim. Então, para de carregar lixo, né? Esvazia esse caminhãozinho e pronto pra outra, né? Vai ser feliz. Mas, nossa, já passou. Como assim? Já, né? Uau! O nosso tempo. Muito rápido. Né? Porque a gente quer falar de tudo pouquinho, né, Thay? Mas já quero te agradecer por conhecer um pouco mais da tua história, né? Por tu inspirar várias e várias mulheres aí, que a tua voz possa ser ouvida agora ainda mais, né? Com esse podcast que a gente gravou, para que as mulheres se inspirem e possam viver livres aí, livres das suas mentes, livres das correntes aí de fora, né? Então, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje. Gratidão também a Ká, que esteve aqui desde o início aqui com a gente, né, contribuindo. E é isso, né? Obrigada. Te esperamos aí como embaixadora para o próximo evento já 2024. Aqui, gente. Então tá, obrigada. E a gente fica por aqui, pessoal. Obrigada.